Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Para explicar a rebelião de Satanás, dividiremos o estudo em 3 partes. Vamos desmembrá-los em termos mais simples e discutir como eles se relacionam entre si. Parte 1. Se Satanás foi criado totalmente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você cria um robô perfeitamente funcional projetado para fazer o bem. Um dia, o robô faz algo terrível, e você se pergunta como isso poderia acontecer se ele foi feito perfeitamente. Este é o quebra-cabeça com Satanás. Como um anjo perfeitamente criado escolheu fazer o mal? É frequentemente sugerido que, mesmo que Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas independentes, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Parte 2. A origem dos anjos caídos. Antes dessa rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua posterior representação como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu. Ele era um dos querubins, um anjo frequentemente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, temos passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28 dos versos 12 ao 15, descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Essa passagem fornece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o tópico mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Essa passagem destaca a beleza e a sabedoria de Lúcifer, adornado com pedras preciosas e ocupando um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e a estima em que era mantido. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Isso implica que, antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como um querubim ungido, Lúcifer ocupava uma posição privilegiada na presença de Deus, indicando alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos tenham uma compreensão completa de suas ações e de suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso plenamente conscientes. Essa decisão irrevogável, tomada à luz do conhecimento completo, é uma razão fundamental pela qual seu pecado não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não é decorrente de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra a soberania e santidade de Deus. Deus vê isso como um afastamento final do Criador. Ao contrário do pecado humano, muitas vezes originado da ignorância ou fraqueza, que pode ser arrependido no contexto da justiça divina, a natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que, na ignorância, buscam arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa de redenção está centrada em Jesus Cristo e é especificamente destinada à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem um conhecimento completo e têm a capacidade de se arrepender genuinamente e mudar. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A causa primária da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías capítulo 14, dos versos 12 ao 15 é outra passagem frequentemente ligada à rebelião de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer,
filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua ruína. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim querido em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa, de ser de luz e beleza para um ser associado à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Para isso, examinaremos a natureza dos anjos, do pecado e do arrependimento, e como esses elementos diferem das experiências humanas. Começamos então a terceira parte do nosso estudo, a natureza dos anjos. Anjos e humanos são criações distintas de Deus, seres espirituais criados por Deus, cada um com papéis e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, enquanto os humanos têm um relacionamento mais complexo com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a potencialidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos celestiais. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas cintilantes. Louvai-o, céus dos céus, e vós, águas que estais acima dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, pois ordenou, e foram criados. Salmos capítulo 148, versos 2 ao 5. Isso nos diz que os anjos, como tudo mais na criação, foram feitos por comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não têm corpos físicos como os humanos. Embora sejam seres espirituais, os anjos podem se manifestar em forma humana. Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao verso 5 relata anjos visitando Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Disse frequentemente que os anjos têm uma aparência única, misteriosa e impressionante. Por exemplo, em Isaías 6, há uma descrição de serafins, uma espécie de anjo com 6 asas, mostrando como eles são extraordinários. Os anjos desempenham vários papéis, incluindo mensageiros de Deus. Lucas capítulo 1, dos versos 26 ao 38, onde Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria, protetores. Salmos capítulo 91, versículo 11, pois ordenará aos seus anjos que o guardem em todos os seus caminhos, e adoradores de Deus. Apocalipse capítulo 5, dos versos 11 ao 12. Os anjos têm uma hierarquia, conforme sugerido em Judas capítulo 1, versículo 9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus, como visto em Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quando os anjos fizeram sua escolha de seguir ou rebelar-se contra Deus, fizeram isso com pleno conhecimento e compreensão. No entanto, os humanos muitas vezes tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Nesse caso, os humanos possuem livre arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer, mais tarde Satanás, e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como referindo-se à queda de Satanás. Os anjos possuem um conhecimento e sabedoria maiores do que os humanos, mas não são oniscientes, como Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 sugere que os anjos são curiosos sobre a salvação humana, indicando que há coisas que, como humanos, não sabemos. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, fornecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e, às vezes, intervindo nos assuntos humanos, conforme direcionado por Deus. Um exemplo disso está em Atos capítulo 12,
do verso 6 ao verso 11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos também exibem emoções, como alegria, como indicado em Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso indica que os anjos se alegram com o cumprimento da vontade de Deus. Sendo seres espirituais, os anjos são imortais, eles não experimentam a morte da mesma maneira que os humanos. No entanto, sua existência não é independente, pois são seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes ou oniscientes, eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade. Não devem ser adorados, como revela Apocalipse capítulo 22, do verso 8 e verso 9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus, não a ele: eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana. São vistos anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. Que o Senhor possa nos ensinar, por meio da queda de Satanás e dos anjos caídos, o valor das nossas escolhas e as consequências que carregam. Que aprendamos com a queda desses anjos a importância da humildade, obediência e de um coração que busca constantemente a presença do Senhor. Que a história deles nos lembre de permanecermos vigilantes na nossa fé e firmes na nossa devoção a Deus. Não deixe de seguir nosso canal e curtir o nosso vídeo para continuar recebendo nossos estudos. Deus nos abençoe.